Salmo 36, versículo 7. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias, ou no rio dos teus prazeres, lhes dás de beber. Vamos ainda ao Evangelho de Lucas, capítulo 24. Leamos 2 versos apenas para esse momento. Lucas 24, versos 28 e 29. Quando iam se aproximando da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, ou o compeliram por uma súplica, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Vamos orar. Amado Pai Celestial, uma vez mais com nossos corações cheios de gratidão e também de expectativa, nos aproximamos de Ti, juntos, como congregação Tua. Obrigado porque a promessa de nosso Senhor, Teu Filho amado, se cumpre, quando Ele disse: cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Eis aqui estou, e os filhos que Deus me deu. Assim te pedimos, amado Senhor, que Tu mesmo sejas e se mostres no meio de nós, como aquele que é o grande pastor das ovelhas, apacentando os nossos corações, falando Tua palavra profundamente, pessoalmente, coletivamente aos nossos corações. Somos Teus, Senhor. Levantamos nossos olhos para Ti. Esperamos de Ti toda a provisão para que possamos compreender Tua palavra. Lança luz sobre os nossos corações. Te pedimos o precioso nome do nosso Redentor, o Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, ontem nós demos alguns passos juntos, buscando ver, em primeiro lugar, qual foi o lugar para o Senhor Jesus que foi preparado para Ele no trono de Deus, no trono da majestade nas alturas. E vimos 7 aspectos do significado e das implicações da ascensão do nosso Senhor Jesus. Costumamos, como disse ontem, interpretar a ascensão do nosso Senhor Jesus muito mais relacionado ao último aspecto do que mencionamos ontem. O aspecto de que, então, pela sua ascensão, Ele inicia o seu maravilhoso ministério celestial, sumo sacerdotal. E, sem dúvida, essa é uma verdade assombrosa. Nós temos todo o livro de Hebreus, basicamente, para sermos bem precisos, especialmente do capítulo 4, parte final do capítulo 4 de Hebreus, capítulo 4, verso 14, até o final do capítulo 10, a grande parte do livro de Hebreus, que tem exatamente este foco. Ele é o grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Mas, além disso, nós vimos mais 6 elementos que dizem respeito ao significado e às implicações da ascensão do nosso Senhor. E realmente são coisas para nós meditarmos calmamente diante do Senhor.
não é para levarmos nossas anotações para casa e colocarmos em uma gaveta, mas para jogarmos essas sementes no nosso jardim de meditação, para que então essas sementes possam realmente dar frutos para o Senhor. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele usa uma expressão tão linda relacionada a isso, que é tão necessário que compreendamos nos nossos dias. 2 Timóteo capítulo 2, ele vai usar 6 metáforas do serviço cristão. Ele começa ali com o soldado, depois ele fala sobre o lavrador, depois ele fala sobre o atleta. Então, antes de mencionar as outras 3 mais nesse capítulo, ele diz assim para Timóteo: pondera o que eu acabo de dizer, e o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Olha o equilíbrio dessas duas verdades. Por um lado, qual é a nossa responsabilidade quando ouvimos a palavra do Senhor? Seja assim, numa reunião assim, seja em nossas casas, meditando na Bíblia, ouvindo o Senhor, lendo um livro espiritual que nos dê realmente ajuda na jornada. Qual a nossa responsabilidade? Pondera o que eu acabo de dizer. Não faça, por um lado, ouvidos moucos. Por outro lado, não permita também que aquilo que talvez você possa ter recebido termine ali na porta. Mas pondera o que eu acabo de dizer. E do lado do nosso Senhor, qual é a ação dele para aqueles que ponderam? O Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Que Paulo, na verdade, nem explicou para ele exatamente tudo o que essas metáforas significariam, né? Falou alguma coisa. Falou do soldado arregimentado, que não se envolve nos negócios nessa vida, do atleta que não é coroado se não lutar segundo as normas. Mas ele não entrou em tudo o que isso significa. Mas disse para Timóteo: pondere, e o Senhor te dará compreensão. Sabe, meus amados irmãos, a alegria do Espírito Santo é nos conceder revelação. Alguém já disse assim: é uma grande perda que o Espírito Santo ocupe, em geral, 90% do seu tempo conosco, convencendo-nos de pecado, e 10% do seu tempo revelando-nos as glórias de Cristo. Isso deveria ser invertido. 10% do tempo dele conosco, nos convencendo de pecado, porque nisso haverá sempre necessidade. Não é? Na sua luz vemos a luz. Mas 90% do seu tempo revelando-nos as belezas, virtudes, perfeições, glórias do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque essa não é a essência do ministério dele? Ele me glorificará, porque vai receber o que é meu e vou lá de anunciar. Então, quando nós vamos às Escrituras, nós vemos que é esse mesmo Espírito Santo que hoje, na história da igreja, ele foi enviado para preparar para o Senhor Jesus lugar. Assim como Deus o Pai preparou lugar para o Senhor Jesus à destra do seu trono, à destra da majestade nas alturas, o Espírito Santo, a partir daí, porque o homem perfeito, varão aprovado por Deus, ao ser exaltado, Atos 2:33, ele recebe do Pai a promessa do Espírito, olhos sobre a cabeça, texto que nosso irmão nos lembrou uma vez mais hoje na abertura. E esse óleo desce pela barba, a barba de Arão, o sumo sacerdote, e desce até, algumas versões dizem gola, mas na verdade a palavra é orlas, porque até a parte final das vestes, as orlas de suas vestes. Então o corpo recebe aquele mesmo banho de óleo, o sumo sacerdote era ungido assim, que a cabeça recebeu. Então o óleo desce até as orlas das suas vestes. Nós participamos da mesma unção que o nosso Senhor Jesus recebeu. A diferença é que nele essa unção habitou em toda a sua plenitude, porque ele era o vaso adequado. E em nós habita segundo a medida de nossas necessidades. Um mesmo Espírito habitando em toda a igreja, mas no vaso Jesus, um vaso cheio com todo o significado e com toda a pessoa do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, é esse mesmo óleo que nós recebemos, com essa finalidade, abrir espaço, abrir lugar para o Senhor. Então hoje, esperando nas provisões do Senhor,
nós vamos dar o seguinte passo. Um lugar para o Senhor nas afeições da igreja. Então olhe de novo para esse verso que acabamos de ler, por favor, na sua Bíblia, uma vez mais. Lucas capítulo 24, verso 29 em especial. Mas eles, aqueles caminhantes de Jerusalém para Emaús, o compeliram com uma súplica. É a ideia da palavra constrangeram. Dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Então nós temos a narrativa de uma imediata resposta do Senhor. E entrou para ficar com eles. Então o que nós vamos buscar ver nesse texto, daqui a pouco, é o lugar do Senhor nas afeições da igreja. Meus irmãos, se nós provermos para o Senhor um lugar em nossas afeições, neste caso, especialmente coletivas, vamos guardar isso aí em nossos corações, um lugar para o Senhor nas afeições da igreja, afeições coletivas. Se nós provermos isso para o Senhor, o que é que nós experimentaremos? Então nós iremos, no momento oportuno, andar vagarosamente nesse texto. E vamos ver o que é que nós experimentaremos. Espero no Senhor, sim, que Ele realmente, mais uma vez, nos surpreenda nesse texto. Porque são tantas notas sublimes, que são nossas, que nós experimentaremos se provermos um lugar para o Senhor em nossas afeições. Agora, antes de entrar nisso, um detalhe sobre o Evangelho de Lucas que compõe um quadro do que iremos alongar posteriormente. Veja só. Lucas é o único evangelista que registra 2 partimentos do pão. À primeira vista parece meio estranha essa frase. Mas veja só. Em Lucas 22 nós temos o registro da instituição da mesa do Senhor. Aliás, é somente Lucas, se você quiser ir para o registro lá, está logo aqui próximo, a sua Bíblia aberta, Lucas 22, 15, diz assim: E disse-lhes, o Senhor está à mesa com seus discípulos, naquela última Páscoa que ele comeria com eles. Então ele irá fazer algo. Sem dúvida, ele comeu a Páscoa, ele estava ali para isso, né? Mas ele vai separar da Páscoa um pão e um cálice. Porque ele vai instituir algo que, na verdade, é o cumprimento espiritual do que a Páscoa tipificava. Então, não apenas o Senhor comeu a Páscoa com seus discípulos, mas nesta última Páscoa, nas outras ele não fez, mas nessa última ele fez. Por isso é dito no texto: eu tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Não só porque ela é a última, mas porque ele separaria daquela mesa de pães que havia na Páscoa. Imagine, eram 12 comendo, né? Até que Judas saia. 12 estavam preparados ali para isso, uma mesa preparada para os 12, mais os cálices, 4 cálices pelo menos, cada um tinha um significado que compunha essa mesa da Páscoa. O Senhor come a Páscoa com eles e num determinado momento ele vai fazer algo. Ele vai separar um pão, e vai separar um cálice, e vai instituir algo. Aliás, tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, os sinóticos, fazem registro desse momento, mas só Lucas, pelo Espírito Santo, ele faz da Páscoa uma instituição, citando palavras do Senhor. Os outros 2 não fizeram isso. Então é dito assim, no capítulo 22, verso 15. Tenho desejado ansiosamente convosco comer esta Páscoa antes do meu sofrimento. Então está claro que isso que está acontecendo aqui é um anúncio da morte do Redentor, certo? Então, versículo 19 diz assim: olha, tomando daquela mesa, que havia vários pães, a mesa da Páscoa, ele tomou um pão, e tendo dado graças, o partiu, lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Os outros evangelistas, Mateus e Marcos, também registram isso, mas não registram a próxima frase. Então, graças a Deus, porque através de Lucas nós sabemos
que a mesa do Senhor foi instituída quando é dito assim: fazei isto em memória de mim. Isso é exclusivo de Lucas. Nós sabemos que Paulo também vai usar essas palavras, e ele não recebeu de Lucas, 1 Coríntios 11, porque ele vai dizer assim: eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei, que o Senhor na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças, e ele vai dizer: isso é o meu corpo, Paulo, em 1 Coríntios 11, recebendo do Senhor, fazei isso em memória de mim. A mesma frase de Lucas, só que ele não recebeu de Lucas. Ele diz: eu recebi do Senhor. Da mesma maneira ele vai dizer com relação ao cálice. Então o Senhor tomou um cálice, o Senhor deu graças, dizendo: este é o meu sangue, o sangue de uma nova aliança. De novo, fazei isto em memória de mim. Muito importante. Então aí, a primeira cena de partimento de pão. Agora, onde está a segunda cena de partimento de pão que só Lucas registra? Capítulo 24, apenas para localizá-la nesse momento. Ela está aí nos versos 30, veja, Lucas 24, 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, já que o Senhor acedeu ao convite deles para entrar na casa, para ficar com eles, eles até mesmo compeliram, porque os corações ardiam na presença e nas palavras desse homem, mesmo não reconhecendo que era o Senhor Jesus ainda, né? Então aconteceu que quando estavam à mesa, olhe, tomando ele o pão. Que interessante, irmãos. Só Lucas faz isso. Uma outra cena de partimento do pão. Qual a diferença entre as duas? Ele toma o pão, abençoa, parte. Até aqui está idêntico o que ele fez quando instituiu a ceia, não é? Mas então é dito assim: então, se eles abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. A imensa diferença entre as duas cenas de partimento do pão a primeira é o anúncio da morte do Redentor. Fazei isso em memória de mim. Tenho desejado comer ansiosamente essa Páscoa antes que eu sofra, antes do meu padecimento. Um anúncio da morte do Redentor. A segunda cena de partimento do pão, que linda ela é, um anúncio da ressurreição do Redentor. Anúncio da morte do Redentor na primeira, anúncio da ressurreição do mesmo Redentor na segunda. Sabe o que alguns autores sugerem? É claro que é só uma sugestão, mas me parece muito embasada. Pense comigo. Lucas mesmo vai registrar no capítulo 24, que quando o Senhor se coloca na presença dos discípulos, depois desse evento aqui de Emaús, os discípulos de Emaús voltam para Jerusalém, vão dar aquelas notícias que eles experimentam, sua experiência na sua casa, né? O Senhor partindo o pão com eles. E o Senhor se coloca no meio deles, quando reunidos. E diz assim: vejam minhas mãos, vejam os meus pés, sou eu mesmo. Se identificando então como o mesmo Jesus que entrou na morte. Bem, vamos então imaginar. Nosso Senhor está caminhando, é o Senhor ressurreto. Se apresenta ali como um homem comum, naquela jornada, e caminha com eles, fala a palavra com eles, explica as escrituras para eles, abre os olhos deles e tudo mais que vamos ver. E então chega no momento que ele entra na casa deles, ainda como aquele visitante tão especial, tão ilustre, tão atraente, um visitante que com a sua presença e com a sua palavra fez arder, essa é a palavra, o coração deles, não é? Eles o colocam para dentro, servem uma refeição para ele, é claro, ele é o convidado, ele não é o anfitrião, não é? Ele é o convidado, fica conosco, entra na nossa casa. Mas num determinado momento é dito que então ele toma uma posição de vanguarda, de anfitrião. Então é dito que ele toma um pão. E quando ele parte o pão, olha isso, é dito assim: então se lhes abriram os olhos e eles o reconheceram. O que alguns irmãos sugerem? Que quando nosso Senhor tomou o pão e partiu, então foi-lhes dado ver as marcas do sofrimento do Redentor, que posteriormente ele iria mostrar para eles, lá quando estivessem juntos em Jerusalém. Vede minhas mãos, vede meus pés, sou eu mesmo. Então, dois anúncios: anúncio do Senhor na morte e anúncio do Senhor ressurreto. Essas duas cenas. Agora,
Se nós vamos falar sobre as afeições da igreja, e um lugar para o Senhor nas afeições da igreja, e o que nós obtemos ou obteremos se provermos para o Senhor esse lugar em nossas afeições. Então, vamos ver um pouco, antes de entrarmos no texto de Lucas 24, do que significam essas afeições em dois aspectos. Primeiro, o lugar do Senhor Jesus, o Filho, nas afeições do Pai. Se nós não partirmos daí, meus irmãos, nós partiremos do lugar errado. Qual é o lugar do Filho nas afeições do Pai? Nós teríamos muitos textos para citar. O primeiro deles, muito claro, está lá no batismo. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu contentamento. Mas queria que você visse algo mais, por favor. Vamos juntos. Olha o que o Evangelho de Mateus diz no capítulo 11. Mateus 11, 27. Mateus 11, 27. Nosso Senhor Jesus falou sua palavra em Corazim, Betsaida, Cafarnaum, e em nenhuma dessas cidades ele foi recebido. Então, depois de ter sido rejeitado ali, no verso 25, ele levanta os olhos ao céu e adora o Pai. Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas de sábios, entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Assim foi do teu agrado. E no verso 27, então, ele diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Olha esta frase: ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ninguém poderia conhecer nada a respeito das afeições que o Pai tem pelo Filho. Até mesmo a medida do que podemos conhecer hoje, meus amados irmãos, é uma gota no oceano. Porque são as afeições do Deus, o Pai eterno, por Deus, o seu Filho unigênito eterno. Uma comunhão inviolável, eterna, de prazer, contentamento, plenitude e satisfação. Glória seria a melhor palavra para definir essa comunhão. Por que Deus é glorioso? Porque Deus é autossatisfeito. Deus é plenamente satisfeito consigo mesmo. Pai com o Filho, Filho com o Pai, na pessoa do Espírito Santo. Ninguém conhece isso. Essas são as afeições do Pai pelo seu Filho. Olhe mais um versículo, também tão impressionante. Sai dos lábios do nosso Senhor Jesus, mais uma vez, o Verbo encarnado. João capítulo 5, verso 20. João 5, 20. Única vez que você vai ver essa frase enunciada assim com tanta clareza na boca desse Verbo encarnado, o Filho. Porque o Pai ama ao Filho. Meus irmãos, é por causa dessas afeições que ele suportou pacientemente a cruz. É por causa do desfrute dessas afeições que ele podia suportar tudo nessa terra, e suportou. Suportou até mesmo a traição de alguém que ele chamou de meu amigo, em quem eu confiava. Amigo, a quem viestes? Suportar a negação de um dos mais íntimos. Finalmente suportar o abandono de todos. Por quê? Porque ele nunca perdeu de vista a face do seu Pai. E essa face comunicava para ele tudo o que ele, como Verbo encarnado, necessitava. Para resumir em uma palavra, que é o que temos dito, afeições. Ele sabia qual era o lugar dele no coração do Pai. E o lugar do Pai no coração dele. Afeições. O Pai ama o Filho. Vamos para mais um texto. Efésios capítulo 1, verso 6. Vai dizer, aquele lindo capítulo que diz que nós fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em amor. É dito no verso 6 que ele concedeu-nos uma graça, e essa graça foi concedida gratuitamente no
amado. Por que será que não disse no Filho? Por que será que não disse em Jesus Cristo? Né? Mas especificamente concedida no amado. Significa que tudo aquilo que Deus, o Pai, iria compartilhar com os muitos filhos, resultado da obra do Filho unigênito, que se faria o primogênito entre muitos irmãos, elas seriam simplesmente um prolongamento das afeições que Deus, o Pai, tem, sempre teve, eternamente, pelo seu amado. Então nós fomos eleitos, escolhidos, aceitos, recebidos no amado. Graças a Deus por isso. Então nós podemos partilhar, meus irmãos, cada um na sua medida. E no caso da nossa ênfase nessa noite, um lugar coletivo nas afeições da igreja, para que nós possamos experimentar, participar, receber em nós algo do que significam as ternas afeições eternas, ternas e eternas do Pai pelo seu Filho. Nós vamos seguir com muito mais sobre isso, mas vamos pensar já algo aqui. Quando nos reunimos para partir o pão. Qual é o propósito principal dessa reunião? É esse, irmãos. O Pai Celestial, pelo Espírito Santo, Ele quer repartir com os santos, que se reúnem olhando para uma única mesa, uma única oferta, um único Filho, um único Cordeiro, um único Redentor. E tem o privilégio de poder partilhar com o Pai as suas ternas e eternas afeições pelo seu Filho. Foi por isso que o nosso Senhor Jesus, façam isso sem distração. Não se ocupem nem mesmo uns com os outros. Isso tem parte, isso é um segundo plano. Mas façam isso em memória de mim. Para que então haja lugar, para que o Pai compartilhe conosco e comunique a nós essas ternas e eternas afeições que Ele tem pelo seu amado, com A maiúsculo, como estamos vendo aí em Efésios capítulo 1, verso 6. Mas ainda, um último verso mais sobre isso. Colossenses 1,13, certamente você conhece de cor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino. Vamos devagar agora. Não poderia dizer de Jesus Cristo? Não poderia dizer talvez do seu Filho? Mas porque foi dito o reino do Filho do seu amor. Não é uma linda expressão? Meus irmãos, são essas afeições que o Pai tem. E tem de modo único, exclusivo para com seu Filho. Que Ele quer compartilhar com, agora, os seus muitos filhos. E quando esses filhos estão em torno da mesa do Senhor, essa é a experiência que o Pai deseja que eles tenham. Podemos dizer que o coração do Pai na mesa do Senhor é este. Compartilhem comigo a alegria indizível que eu tenho na pessoa do meu Filho Redentor. Partilhem comigo. Vocês estão reunidos para isso. Partilhar comigo das minhas afeições, pelo meu unigênito, Filho do meu amor. Meus amados irmãos, que nunca percamos o significado da mesa do Senhor, nunca percamos, por nada, nenhuma distração, nenhuma interferência espiritual. Já que falamos sobre isso, deixa eu te dizer algo, irmãos. O diabo odeia esse tempo. Porque Cristo está entronizado. Ele odeia, ele detesta. Ele fará tudo o que for possível para distrair nossos corações. Ocupar-nos com outras coisas. Ansiedades, preocupações, conta para pagar, segunda-feira que vai chegar. Ele odeia esse tempo. Então que nosso amado Pai Celestial encontre ambiente, um lugar para o Senhor nas afeições da igreja. Meus irmãos, se for provido isso para o Senhor, num simples tempo, nós somos tão limitados, não é? Criaturas tão limitadas, tão pequenas. Se for provido isso para o Senhor num tempo, um domingo à noite, como é feito aqui, e em outros lugares, do partimento do pão, mesa do Senhor diante de nós, e oferecemos um lugar para o Senhor, para Deus o Pai,
compartilhar conosco essas afeições, meus irmãos. Isso tem capacidade de nos fortalecer, encorajar, nutrir para toda uma semana de desafios, onde nós seremos provados, tentados, assediados. O maçarico vai chegar mais perto. Quando os registros da mesa do Senhor acontecem, vamos pensar no de Lucas que acabamos de ler. É dito assim: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Bem, vai examinar esse termo por. Vai examiná-lo. Você vai chegar à seguinte conclusão, maravilhosa. Não significa apenas por. Significa também para. Qual a diferença? Então, o Senhor não está dizendo então para os seus discípulos, também para nós, que ele seria apenas um sacrifício substitutivo na cruz. Meu corpo por vós, certo? Isso entendemos muito bem, já. Mas ele está dizendo, isto é o meu corpo oferecido para vós. Ele não apenas seria um substituto na cruz, mas ele seria um substituto em nós. Por isso nós cantamos, Cristo é a nossa vida. Por isso cantamos, para mim o viver é Cristo. Por isso confessamos, não vivo eu, mas Cristo vive sua vida em mim. Isto é o meu corpo oferecido para vós. Fazei isso em memória de mim. Verdadeiro alimento. Quem come minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Não há nenhuma mistificação aqui e muito menos transubstanciação. Mas há sim comunicação de realidade espiritual. Por isso Paulo vai dizer, nunca façam isso levianamente. Porque é a mesa do Senhor, onde ele irá transmitir-se. Quando o Espírito Santo, nos foi lembrado aqui domingo pela manhã, domingo anterior, domingo à noite, quando partimos o pão. O Espírito Santo, que é o Espírito da realidade, o Espírito da verdade. Sem ele não tem realidade espiritual nenhuma. Ele é o Espírito que tem realidade, que é realidade, que traz realidade. Ele usará os simples elementos físicos que permanecerão físicos, pão e vinho. Mas ele usará os elementos como veículos. Usará os elementos como veículos para transmitir aos participantes pela fé algo mais do significado, das virtudes e efeitos da morte do Redentor na cruz. Esse é o significado da mesa do Senhor. Então, meus irmãos, que importante é nós participarmos da mesa do Senhor assim. Quando você colocar aquele pedacinho de pão na boca, não faça levianamente. Quem sabe, lembre-se de alguns textos. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Por isso nos reunimos para partir o pão. E quando tomamos aquele cálice, tomamos a nossa partezinha no cálice, fazemos assim, entregamos e assentamos? Ou será que deveríamos tomar aquele cálice em memória dele e rememorarmos? Fostes resgatados, não por prata ou ouro, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Que maravilha, meus irmãos. Então nós estamos honrando o Pai Celestial e estamos participando das afeições que Ele tem por esse Filho Cordeiro, esse Filho Redentor. Esse é o significado da mesa do Senhor. Então vamos lá. Lemos alguns textos de início sobre esse lugar do Filho nas afeições do Pai, não é? Agora vamos ler apenas 2 no livro de Cantares sobre as afeições da noiva pelo noivo. Apenas 2, já que esse livro é todo sobre esse assunto. Olha que beleza esses 2 versos.
os primeiros do capítulo 1 e depois no capítulo 7. Cantares capítulo 1, verso 12. Quem sabe você vai ler, com a ajuda do Senhor, esse verso aqui de maneira diferente hoje. Olha por quê. Cantares 1, 12. Enquanto o rei está sentado à sua mesa. Sua mesa. O rei assentado à sua mesa. Isso é a realidade da mesa do Senhor, não é? Ele é um anfitrião que põe a mesa para nós e nos chama. O que diz aqui mais? O meu nardo é o perfume da noiva, da esposa. Meu nardo exala o seu perfume. Quando é que esse nardo exala o perfume? Quando o rei está sentado à sua mesa. Não exala o perfume para qualquer nariz, compreende? Mas enquanto o rei está na mesa, meu nardo exala o seu perfume. Olha o que mais diz o próximo. O meu amado, essas são as afeições dela por ele. O meu amado é para mim um saquetel de mirra, posto entre os meus seios. Isso era comum naquelas mulheres naquela época. Aquele sachezinho que era posto num colar, e ele ficava assim pendurado, para exalar aquele aroma gostoso, né? Para aquele então que estaria ali diante dela, no caso aqui é o amado dela. Então meu nardo exala o seu perfume, e o meu amado é para mim um saquetel de mirra posto entre os meus seios. Mas olha que interessante, esse saquetel de mirra aí, que exala esse perfume, é descrito como sendo o próprio amado. Então está muito claro que o que ela está dizendo é que o meu perfume, eu tenho perfume, esse meu perfume é ele mesmo. Então, meu amado é esse saquetel de mirra que está aqui posto entre os meus seios. E o próximo versículo. Como um racimo de flores de hena nas vinhas de Engedi, é para mim o meu amado. Se a ênfase do verso 13 é esse aroma, a ênfase do verso 14 é adorno. Racimo de flores de hena nas vinhas de Engedi, um racimo é como um ramalhetezinho. Então, a ideia aí é de adorno. Então, o que essa noiva está dizendo? Que o meu amado é para mim meu perfume, e meu amado é para mim meu adorno. Saquetel de mirra e um racimo de hena. Tal é para mim meu amado, as afeições dela por ele. Olha o capítulo 7, ainda antes de prosseguirmos. Capítulo 7, verso 13. As mandrágoras exalam o seu perfume, e às nossas portas há toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos. Eu tos reservei, ó meu amado. Especificamente, essas duas palavrinhas aqui, novos e velhos, elas seriam melhor traduzidas como frescos e secos. Não está dizendo que os frutos novos são bons e que lugar que teria os velhos será, né? São frutos murchos, mas como é que ela vai oferecer para ele um fruto que já está lá estragado, mofado, murcho? Ela está louvando por ter esses frutos às suas portas, né? Então, os termos na língua original não são exatamente esses aqui. Ela está dizendo que nas nossas portas, está falando da relação dela com ele, é claro, relação de amor, né? Nas nossas portas há diferentes frutos, frescos e secos. Por exemplo, os viajantes naquele tempo, no contexto oriental, eles dependiam basicamente, podemos assim dizer, de um fruto seco, para que eles fizessem uma boa jornada, estivessem nutridos, alimentados, saudáveis, protegidos até contra infecções. Sabe que fruto é esse? Tâmara. Tâmara. Tâmara é levada lá no embornal de todos os viajantes pelo deserto, por causa do significado maravilhoso dessa fruta seca, né? E também a noiva vai dizer, frutos frescos. Vamos pensar espiritualmente. Não é assim nossa relação com o nosso Senhor?
à medida que nossa vida avança com Ele na jornada espiritual, graças a Deus, nós recebemos muitos frutos frescos. Ou seja, revelações novas, frescas, não extra-bíblicas, né? Mas vermos o Senhor de forma nova, pelo Espírito e pela Palavra, frutos frescos. Quantas vezes, por exemplo, deixamos uma reunião e podemos dizer: Senhor, obrigado. O Senhor colocou nas nossas portas alguns frutos frescos mais, não é? Mas também nós podemos dizer: Senhor, muito obrigado, porque minha jornada com o Senhor não começou o ano passado. E por causa disso, muitos frutos secos, nutritivos, preciosos, têm sido depositados na porta. E para cada um deles que nós olhamos, nós adoramos o Senhor. Frutos secos, tão nutritivos, tão preciosos, tão maravilhosos. Salmo 19:75 diz assim: Bem sei, Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligistes. É assim que o nosso noivo produz frutos secos. Nossa história com Ele. Ele nos aflige com fidelidade. Ele nos aflige para formar em nós o seu próprio caráter. Ele nos aflige para forjar-nos. Isso é fruto seco. Tão valiosos quanto os frutos frescos. Louvamos o Senhor por essa história de amor. Então, vamos lá, entrarmos agora no texto de Lucas. Daqui a pouco faremos então o intervalo necessário. Lucas capítulo 24. Vamos lá. Se nós então, recordando, proporcionarmos para o Senhor um lugar para o Senhor, até que eu encontre lugar para o Senhor. Se proporcionarmos lugar para o Senhor nas nossas afeições coletivas, o que é que nós experimentaremos? Essa aí é a nossa pergunta e ênfase. Então vamos lá, ao texto agora. Primeiro, vamos ler dos versos 13, onde a história com os discípulos de Emaús começa, e vamos fazer alguns comentários até o verso 24. Vamos separar essa grande sessão primeiro, e já gostaria de dar um título a ela, antes que iniciemos a leitura. A primeira coisa que experimentaremos, se abrirmos realmente lugar para o Senhor em nossas afeições coletivas, como igreja. É isso que Ele busca. O Espírito Santo veio habitar em nós para isso. Então nós experimentaremos o significado da amorosa condescendência do Senhor com as nossas debilidades. Não é o Senhor colocando panos quentes sobre nossos pecados, não foi isso que foi dito aqui. Mas é a condescendência do amado de nossas almas com as nossas debilidades. Vamos ver isso nesse registro tão maravilhoso? Veja lá, verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Isso são mais ou menos 12 quilômetros. Cada estádio 200 metros. Então, 60 estádios, 12 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. A cidade pavorosa, milhares de pessoas reunidas para a Páscoa, o Senhor Jesus crucificado e exposto como um espetáculo público. Aquele que era para eles a esperança de redenção de Israel. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu o quê? Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Primeiro ato de maravilhosa condescendência. Mais à frente, iremos ver com clareza que o coração deles estava muito aflito, abatido. O Senhor se aproxima e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam
entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Como que você lê esse versículo? Não parece que esse Cleopas estava, de certa forma, até um pouco irritado? Como que dizendo, não é possível. O que aconteceu em Jerusalém foi público. Milhares de olhos tomaram conhecimento. E agora você é um transeunte que nos encontrou aqui no caminho, totalmente desinformado. E esse homem que está do lado dele, o Cristo ressurreto. Mas eles não podem reconhecê-lo. Então esse homem, depois de ouvir isso, de Cleopas, podia dizer, calma, você está nervoso comigo, né? Mas não, ele diz assim, quais? Quais eventos sucederam? O que aconteceu lá? Me contem. Que lindo, não é, meus irmãos? Maravilhosa condescendência amorosa do nosso Senhor Jesus. Com essa tristeza, essa aflição, essa debilidade. Não é assim conosco? Não é? Quantas vezes será? Nós podemos dizer o mesmo. Nós estávamos aí nessa jornada. Tinha uma expectativa, quem sabe, que ele fizesse isso, fizesse aquilo, mudasse isso, mudasse aquilo. Né? Operasse aquela coisa segundo os nossos moldes. Mas não aconteceu assim. E então, para nossa surpresa, ele se coloca no caminho. E vai nos indagar, né, sobre o que está acontecendo. Por que estás abatido a alma? Por que se perturba dentro de ti? Então, ele lhes perguntou, quais? Pergunta tão simples e direta, não é? Uma palavrinha. E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era um varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E agora, a última nota, a mais triste. Ora, nós esperávamos, passado, que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isto, e já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que estavam conosco nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas a ele não o viram. Por que não bastaria esse relato, certificado até mesmo com exatidão? Por causa do que eles disseram no final. E se de alguma forma então essa pedra foi rolada e esse corpo foi roubado? A ele não o viram. Então, a amorosa condescendência do Senhor com esse estado de depressão desses discípulos. Segundo passo, verso 25 a 27. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração. Vamos lembrar que Lucas está registrando, disse Jesus, porque ele está registrando essa relação do Jesus glorificado com eles. Mas vamos lembrar, eles não sabem que é Jesus. Né? Então, para eles, quem está falando aqui é esse homem, que está do lado deles. Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras,
Vamos ficar com essa tríade de versículo aí e vamos para um segundo ponto importante. Se provermos para o Senhor lugar em nossas afeições coletivas, segunda coisa que experimentaremos, além dessa amorosa e sublime condescendência, nós experimentaremos, segundo esse texto que lemos, escrituras abertas. Meus amados irmãos, pensem sobre isso. Se não houver lugar para o Senhor realmente em nossas afeições coletivas, se são só palavras quando nós cantamos, aquele lindo cântico que cantamos ontem, por exemplo, ó amado do meu coração, ante ti nos inclinamos hoje em adoração. Se isso for verdade naquilo que cantamos, e bendito seja o Senhor, creio que essa verdade tem sido crescente, não é? Então o que nós experimentaremos? O próprio Cristo vivo, como aqui, abrindo as Escrituras para eles. Então nós não teremos aqui uma sala de seminário, nem um grupo de estudo bíblico. Nós teremos irmãos e irmãs expostos diante da palavra do próprio Senhor Jesus. E irmãos amados, se Ele fala a sua palavra no nosso coração, quanta coisa é feita de uma vez só, não é? Quantas coisas feitas de uma vez só. Luz, verdade, vida, graça, renovação, arrependimento, convicção de pecado, encorajamento, alento, tudo de uma vez só, não é? Cristo abrindo as Escrituras. Segunda coisa. Mas se Ele encontrar em nós lugar em nossas afeições. Vamos seguir. Verso 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Me parece tão especial esse versículo, irmãos. Porque aí está o Cristo ressurreto, na comunhão com esses discípulos, que ele só se apresentou a eles porque quis, porque viu a necessidade, viu a aflição, viu a tristeza, como já lemos aí. Então ele quis se apresentar a eles, né? Mas parece um contrassenso, quando então a coisa vai avançando, ele começa a falar das Escrituras, abrir as Escrituras para eles, chega na casa deles e ele faz uma menção estranha. Porque parece que no ato de desejar se manifestar, ele quer se revelar a eles. É claro, e é o que ele vai fazer mesmo, certo? Mas antes de fazer isso, ele faz menção de passar adiante. Pense sobre isso, irmão. Nós abriremos lugar nas nossas afeições coletivas para o nosso Senhor, quando nós pudermos dizer a Ele, fica conosco. Quando Ele fizer menção de passar adiante. Porque isso vai testar os nossos corações. Vamos colocar em termos de perguntas. É como se Ele dissesse assim, vocês estarão bem sem mim. As suas reuniões estarão bem sem mim. Seus cânticos estarão bem sem mim. Eu vou fazer menção de passar adiante. E quero saber quais corações irão sofrer. Se nenhum deles sofrer, eu passo adiante. Mas se algum deles sofrer, eu fico. Ele quer ser desejado. Porque o amor nunca é imposto. Nosso amado Senhor é o soberano, triunfante no trono, gentil. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Meus amados irmãos, que o Senhor nos ajude a recuperar esse ambiente espiritual entre nós. Então ele faz menção de seguir. Certa vez Agostinho disse assim, nós temos um teste de amor, para que saibamos o que o Senhor é para nós. Então ele imaginou esse teste assim. Imagine se o Senhor se apresentasse para você, nesse caso agora individualmente, você, hoje, na sua casa, algo que você nunca teve, Ele mesmo, para você, e dissesse assim, eu darei para você agora tudo o que você mais quer nessa vida, com uma única condição, você nunca mais verá o meu rosto. Então ele diz assim, o tremor que você sentir em seu coração
diante dessa sugestão do Senhor, é a exata medida do seu amor por Ele. E não é verdadeiro o teste? O que é que nós mais intensamente e profundamente desejamos? O que é? Nosso Senhor está disposto também a nos oferecer. Para Ele é tão fácil, irmãos, só fazer assim. Mas se Ele colocar essa condição, você nunca mais vai ver meu rosto. Qual escolha nós vamos fazer? Fica conosco. Fica conosco. Então, ele faz menção de passar adiante, mas eles, aqui já explicamos essa palavra, né, tão bonita, o constrangeram. E a ideia, como já foi dito, compeliram por uma súplica. Então é um desejo ardente, né? Dizendo então, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E esse que então nosso Senhor tinha feito menção de passar adiante, quando ele vê essa reação, essa atitude, então ele toma o rumo de acordo com a atitude, né? Então entrou para ficar com eles. Louvado seja o Senhor. Ainda nesse terceiro aspecto que estamos enfatizando aí, vamos saltar, depois voltamos para o verso 32. Olha aí. E disseram. Esse verso 32, amado irmão, me acompanha aí, ele vai explicar por que eles disseram fica conosco. Do verso 29. E disseram por quê? Olha lá. Disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração. Por isso que eles disseram, fica conosco. Nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando ele nos expunha as Escrituras. Então agora nós vamos reunir esses versos então, 28, 29 e 32, para ficar registrado aí para a continuidade da tua meditação pessoal. Quando reunimos esses versos, 28, 29 e 32, nós vamos resumi-lo com uma frasezinha. Se provermos para o Senhor um lugar nas nossas afeições, então nós experimentaremos o real significado de corações que ardem. Corações ardentes. Meus irmãos, quanto precisamos disso, não é? Imagine nós estarmos juntos, reunidos, para adorarmos o Senhor, ouvirmos sua palavra, partirmos o pão, e os nossos corações estão indiferentes. Nossos corações estão frios, nossos corações estão sem afetos. Se provermos para o Senhor lugar nessas afeições, afeições que o Pai tem por Ele, as afeições que a noiva tem por Ele, se Ele encontrar isso entre nós, nós experimentaremos corações ardentes. Graças ao Senhor. Porque Ele sim, sempre nos reunirá para isso, irmãos. Não nos reunirá para encher nossa cabeça de doutrinas. Não nos reunirá para encher de novidades teológicas. Ele vai nos reunir para fazer arder os nossos corações. Porque é aí que reside o lugar onde Ele busca dentro de nós. Quarto passo, vamos lá. Verso 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, tendo partido, lhes deu. Então, mais um item. Se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. Unido aqui a esses versos 30 e 31, vamos unir o 35. E fazemos mais uma tríade de versículos aí. E o 35 vai dizer assim. Veja, na mesma linha do que lemos lá nos versos 30 e 31. Então os dois contaram, depois já tinham retornado para Jerusalém, não é? Correram de novo mais 12 quilômetros de Emaús para Jerusalém para dar essas notícias. Lembre-se que era noite, lembre-se, certo? Fizeram uma jornada perigosa, à noite, 12 quilômetros, porque o dia então já tinha declinado, nosso Senhor entrou, comeu com eles, revelou a eles, e eles fizeram a jornada de 12 quilômetros voltando para Jerusalém. Por quê? Porque não puderam se conter. Não é? Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir
do pão. Então, mais uma coisa, que ocorrerá entre nós, se provermos para o Senhor um lugar nas nossas afeições como igreja. Nós teremos olhos espirituais abertos para reconhecermos o próprio Senhor. Você vê que fomos um passo além aqui? O que vimos antes? Corações ardentes. Segundo ponto que vimos aí, escrituras abertas, não foi? Mas agora é mais ainda do que escrituras abertas. São os olhos abertos para reconhecê-lo. Porque, aliás, meus irmãos, a única finalidade das escrituras é revelar-nos Cristo. Não é? Então estamos aí, mais esse passo. Olhos abertos para reconhecer o próprio Senhor. Vamos dar um último passo para esse período e fazemos um intervalo aqui para prosseguirmos. Versos 33 a 35, seguindo. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, essa jornada aí, à noite, 12 quilômetros, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos devagar com isso aqui. Creio que esses versículos nos deixam claro que eles tiveram um reconhecimento absoluto do significado do Cristo ressurreto. O que para eles foi completamente novo, vivo, alarmante, precioso, né? Agora, vamos pensar no movimento deles. E creio que aqui temos uma lição bonita, importante para nós. Olha só. Quando eles tiveram então essa experiência da visão do Cristo ressurreto, primeiro lá escrituras abertas, mas agora olhos abertos para ver o próprio Senhor ressurreto, eles fizeram uma transição, um movimento de transição do individual, chamemos assim, para o coletivo. Irmão, gostaria muito que você pensasse sobre isso. Eu vou te dizer por quê. Eles estavam na casa deles, já tinham andado 12 quilômetros, já tinham tido uma revelação especial do Cristo ressurreto. Partiu o pão com eles. Vamos colocar no lugar deles? O que nós faríamos? Vamos para a cama. E vamos até sonhar com ele. Nunca tivemos um dia desse. Que maravilha. E amanhã a gente acorda pela manhã, toma o nosso cafezinho e vamos para Jerusalém dar as notícias. Não é? Mas não foi assim que aconteceu. A visão do Cristo ressurreto levou-os a uma transição do individual para o coletivo. Quanto isso é importante. Para nós não é. Como nós vivemos a vida da igreja? Cristãos individuais se reúnem para louvar o Senhor, adorá-lo e partir o pão? Não. Nós nos reunimos como sendo um só pão, um só corpo, membros uns dos outros e servos uns dos outros. Não é? E eles experimentaram essa transição por quê? Porque tiveram uma visão do Cristo ressurreto. Baseado nisso mesmo, vamos colocar assim, meus irmãos. É somente a visão do Cristo ressurreto, olhos abertos pelo Espírito Santo para ver o Cristo ressurreto. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías capítulo 6. É só mediante essa visão que nós teremos vínculos espirituais. Ou seja, a visão do Cristo ressurreto é o poder e o vínculo da nossa unidade. Gostaria que você pensasse sobre essa frase. Quanto se fala hoje sobre unidade espiritual? Quanto se fala? Vamos tentar aqui nos entender da melhor maneira possível, porque afinal de contas nós somos filhos de Deus e precisamos preservar a unidade. Meus amados irmãos, o poder e o vínculo da verdadeira e única unidade espiritual é a visão do mesmo Cristo ressurreto, do qual nós somos corpo. O irmão Sparks, num dos seus escritos, registrou uma linda oração. Eu vou resumir algo dela, do que ele diz nessa oração. Ele diz assim: fomos chamados para orar, para que Deus dê visão aos vasos do seu ministério nesses dias. Uma visão tal que tudo que não seja Cristo seja removido deles. E eles possam realmente ser unidos uns aos outros por causa dessa visão.
E aí ele vai dizer assim: porque quiseram, olha o quiseram aí, ver o Senhor de forma nova. É o mesmo Senhor, nas mesmas escrituras, mas ver o Senhor de forma nova. Então ele vai dizer, se houver um tal ministrar de Cristo nesse mundo, ele diz, tudo o que pedimos é que haja um tal ministrar de Cristo neste mundo, pela ação e unção do Espírito Santo. E se isso for uma realidade, então haverá unidade entre os cristãos e as barreiras cairão. Porque a visão do Cristo ressurreto pela fé, pelo Espírito, olhos abertos, é o significado do poder e do vínculo espiritual. Não há nenhuma outra técnica, nenhum outro caminho. Qualquer outro caminho, de alguma forma, é ecumenismo. E ecumenismo não é unidade. Então, aí está. Uma transição experimentaram do individual para o coletivo, por causa da visão do Cristo ressurreto. Acho que podemos fazer uma pausa aqui, porque há muito mais ainda nesse texto, para podermos seguir. Não sei quanto tempo os irmãos vão desejar fazer isso, mas vamos orar ao Senhor até aqui, para que nós não, apesar do intervalo, nós não distraiamos o nosso coração. Nós possamos manter aquilo que o Senhor tem buscado semear em nossas vidas nessa noite. Vamos orar então. Querido Pai Celestial, confiamos nas Suas mãos as sementes da Tua palavra partilhadas nessa noite. Senhor, enriquece-nos com elas, nós te pedimos. Traga-as para dentro e para o fundo dos nossos corações. Assim nós continuamos olhando para a pessoa gloriosa de Teu Filho e esperando de Ti, Senhor, no Teu precioso nome. Amém.